noite a todos, boa noite ao nosso torcedor. Agradecer pela festa bonita, dar parabéns pelo clube, uma festa linda, estádio lindo, clube se modernizando, crescendo. Eu estou muito feliz de fazer parte dessa história, é um privilégio muito grande. E eu vi o mesmo jogo que você, a equipe conseguindo controlar o jogo desde o começo, né? Fortaleza faz muito bem as transições e os ataques rápidos. Num desses, uma bola parada acabou saindo do gol, é uma punição, machuca, porque desde o começo do jogo a gente foi bastante superior. E com cada vez mais contundência em relação a essa superioridade sendo traduzida em finalizações e oportunidades de gols. A equipe sai com números expressivos do campo. O mais importante a gente acabou não conseguindo conquistar, mas mesmo assim eu queria comemorar esse ponto. O primeiro ponto na Série A e é o nosso campeonato, cada ponto é muito importante. Mas conseguir ter 2 jogos com um excelente desempenho me deixa muito feliz mesmo. Dou parabéns aos meus jogadores, e aí quando eu falo jogadores, a todos eles, inclusive os que não entraram em campo, que fazem parte da construção da nossa semana, do nosso dia a dia, que tem sido um dia a dia intenso. A gente tem trabalhado bastante, com muita colaboração de todos no clube, os jogadores, e a gente conseguiu traduzir isso em performance. E eu acredito que se tivesse que ter um vencedor hoje seria o Mirassol. Então, isso nos aponta para o caminho certo. É uma competição longa, com muitos desafios, equipes muito fortes. Jogamos contra uma equipe de Libertadores. Então isso me deixa feliz. Claro que é frustrado por, mais uma vez, o jogo do Mineirão também. Queria ter saído de lá com pelo menos um ponto por aquilo que a gente apresentou. Mas a gente entende que o norte está correto, que a gente está conseguindo performar, estamos conseguindo nos manter bem nos jogos, terminar bem os jogos. Algumas novidades na equipe também em relação à participação de alguns jogadores diferentes. O Christian fez uma grande semana e aí acaba sendo coroado com um gol que nos ajuda demais. Então a importância de quem inicia e de quem fecha os jogos. E aí, de uma forma geral, esse desempenho, que para mim foi um desempenho de 3 pontos, mas que nos aponta para o caminho certo. Professor, o senhor falou que a entrevista coletiva, por ser tão próxima do jogo, às vezes é ruim que não dá para fazer aquela análise mais aprofundada. Mas do mesmo jeito que a gente termina o jogo lá contra o Cruzeiro, a sensação é de que o Mirassol foi melhor, foi positivo, criou. O senhor tem também essa visão? E gostaria que o senhor falasse sobre o Christian. Eu tive a impressão que ele ajudou a mudar o jogo. Tenho a mesma impressão. Tenho a mesma impressão e isso me traz cada vez mais convicção, porque eu falo isso desde o começo da minha carreira, que tem uma entrevista que mandaram minha da época do Joseense, eu falo as mesmas frases em relação à performance, porque eu acredito que ao longo do trajeto é isso que sustenta. A gente não pode se enganar, né? Às vezes ganha um jogo, tá? Então a gente quer o resultado, a gente quer a vitória, a gente quer os pontos, por isso que é um ponto. Mas, como eu falei, a performance está legal, está intenso, estamos pressionando bem, jogadores diferentes e padrões parecidos. E aí, nas mudanças, a gente conseguindo ganhar também mais verticalidade, e cada jogo vai pedir uma situação diferente. Então, hoje, na prévia, eu falei para você que era um tipo de posse diferente, e a equipe conseguiu se portar muito bem. Nós cedemos poucas transições. Então, e conseguimos ter os mecanismos corretos para defendê-las também. E aí, não só o Christian, mas eu acredito que o Maceió entrou muito bem no jogo, também deu muita dinâmica. O Gabi é um cara que, tecnicamente diferenciado, tem uma leitura diferente do jogo. E o Davó ajudou a fixar mais uma ali dentro, né, que fez bastante movimento, talvez não conseguiu participar muito, mas é sempre um a mais ali para a gente estar com a área bem preenchida. Então todos que entraram tanto nesse jogo quanto no jogo passado o Edson também foi muito bem, uma perda para início de jogo, iniciaria o jogo. Eu gostei do Fabrício, gostei dos que saíram também, gostei do Neto, gostei do time como um todo. Então acredito que a gente vai nos fortalecendo. Ainda não estamos na nossa melhor versão, não estão todos à disposição, mas eu acredito que a cabeça e o coração de todos está no lugar certo.
Então isso, como eu falei, nos aponta para um caminho correto e para perspectivas cada vez melhores de desempenho. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite. Durante todo o ano, o Mirassol, né, não era o senhor do Contec, teve muita dificuldade quando pegava times com uma linha de 5, uma defesa maior. Quando o senhor percebeu isso, o senhor mudou a formação do time. Se não me engano, um 4-4-2, né, com o Christian e o Yuri na frente, depois teve a troca. Isso possibilitou mais ataques. Essa é uma característica que o senhor fala para o torcedor em relação à mudança do time, de não de saber ter uma diversificação de informação e tudo mais para o jogo, para conseguir criar mais. Isso é uma coisa que o torcedor pode sempre esperar do senhor. E em relação também à arbitragem. A gente sabe que hoje a arbitragem teve uma dificuldade, o torcedor teve uma reclamação muito grande para a arbitragem. O senhor acha que isso trouxe um pouco de nervosismo também para a equipe do primeiro tempo, que conseguiu lidar no segundo? Mas claro que no final teve aquela reclamação também do escanteio que estava deixando. Em relação à arbitragem, é uma coisa que a gente não consegue controlar. Eu fui falar para ele lá no intervalo, falei para o quarto árbitro também. Eu entendo que a gente está... Eu sou novo na divisão, primeira vez que eu estou disputando uma Série A, é a primeira vez do clube também. Só que está ficando um pouco... Está ficando muito claro, assim, uma diferença de padrões. Eu não quero ficar falando também, porque eu não transfiro responsabilidade para nada, mas aquilo que precisa ser justo e coerente dentro do campo precisa acontecer, o respeito que a gente procura, que eles pedem para nós, a gente quer também, né, com igualdade de tratamento. Então, acertar e errar faz parte. Agora, uma falta batida aqui, batida a 2 metros, e parar o jogo para esse tipo de coisa que... Enfim, mas a gente não ganha nada. Foi um pedido para a equipe no intervalo esquecer um pouco a arbitragem, porque a gente precisaria focar em como empatar o jogo para depois virar, aquilo que a gente precisaria desempenhar para conseguir o resultado, que era o mais importante. Em relação às adaptações estratégicas em relação ao adversário, cada jogo é uma história, cada adversário tem uma característica. A gente vai precisar adaptar aquilo que a gente precisa neutralizar e, principalmente, como você falou, aquilo que a gente... O Rodolfo falou sobre imposição. Aquilo que a gente busca, que a gente quer ter sucesso nessa ideia. E é um jogo de oposição e os oponentes são muito qualificados também. Então a gente precisa encontrar aquilo que é estratégico, tático e aquilo que a gente precisa fazer para conseguir. A gente teve 13 finalizações de dentro da área, então a gente está chegando nas zonas, tivemos uma expectativa de quase 3 gols. A gente está no contra o Cruzeiro foi parecido. A gente está chegando nas zonas que nos dão maior probabilidade de gol, né? E expectativa de gol dos adversários baixa, número de finalização baixo. Então, alguns dados que são importantes, e aí as mudanças, não só as estruturas ou os sistemas táticos, aí, mas aquilo que a equipe quer principalmente ajustar para conseguir ter mais vantagens, para que a gente possa nos aproximar do resultado, que a gente, mais uma vez, nós estamos no caminho certo. Para terminar aqui, o professor Paulo Sérgio, do Verbo Esportivo, pedindo para você fazer a análise como um todo do jogo e perguntando o que você acha que falta para que essa vitória. Acho que o jogo está muito claro, a equipe muita imposição e total controle do jogo. Plano de jogo muito bem executado pelos jogadores, muito intenso, pressionando no momento certo. Uma transição ali de bola parada que aconteceu o gol do adversário. Estamos sujeitos a isso, é uma proposta deles e eles fazem muito bem isso, as transições. Mas a equipe teve total controle, né? Tivemos mais posse, mais finalização, cedemos muito pouco para o adversário, tivemos alguns desempenhos individuais destacados. Então aquilo que a gente tinha como plano estava ali, estou muito satisfeito com o desempenho da equipe nos 2 jogos, mas caímos na eficiência. Então, número alto de finalizações, número alto de finalizações de dentro da área, e aí os gols que vão decretar aquilo que é mais sucesso, né? Então, o adversário nos pune muito, Série A, o adversário pune demais os erros. Então, mais uma vez, é um aprendizado, né, daquilo que, naquele momento do jogo, não merecíamos sofrer, e ao mesmo tempo aquilo que a gente tem como virtude e os nossos defeitos, a gente procurar trabalhar nisso para que a gente consiga ser uma equipe eficiente.